Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Novidades da versão de janeiro de 2026 do Sistema 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras, o seu melhor sistema de orçamentos e planejamentos do Brasil. Eu sou o Vinícius Henrique, consultor de implantação da 90 TI, e vou acompanhar vocês nessa jornada de alterações e inovações dentro do nosso sistema. Iniciando pelo módulo de orçamento, nós temos a primeira e também grande aguardada alteração na nova metodologia de cálculo do FIC e do FIT. Isso mesmo, o FIC, fator de influência de chuva, e o FIT, fator de interferência de tráfego, foram alterados para melhor alinhamento com as diretrizes e normativas técnicas vigentes no DENIT. Essa nova metodologia, ela traz maior precisão técnica, padronização de critérios de cálculo e confiabilidade nos resultados, garantindo diversos benefícios, segurança jurídica e operacional para análises dos orçamentos e tomadas de decisões. É importante frisar que essas alterações elas são válidas a partir da database do DENIT do mês 10 de 2025. Nessa nova metodologia de cálculo do FIC, dentro dos parâmetros do projeto, com o nome de nova metodologia FIC, é de suma importância que esse flag esteja marcado para que no projeto o sistema faça esse cálculo de uma forma correta. E aqui eu trouxe para vocês a forma de cálculo nova que o sistema vai executar, que o valor do FIC é igual ao custo improdutivo do equipamento, mais o total da mão de obra. É importante lembrar que esse total da mão de obra não inclui a produção, é o total sem produção, somado ao improdutivo do equipamento. Ótimo. Depois dessa soma, o sistema vai dividir pela produção da equipe. É só nesse momento que o sistema divide pela produção. E logo em seguida, ele faz ali a multiplicação pelo fator de influência de chuva. É também importante frisar que agora, a partir dessa nova metodologia, nós teremos 9 fatores de influência de chuva. Antes dessa alteração, seriam somente 4 fatores. Aqui nós temos a tela do sistema, a tela de cadastro de composições, onde que eu já sinalizei aqui, até em vermelho, eu já destaquei em vermelho qual é o fator de influência de chuva que está sendo aplicado nessa composição, nessa escavação, carga e transporte de material de primeira categoria. Logo em seguida, nós temos a tela onde que nós visualizamos todos os fatores para cada estado. Aqui eu demonstro que são 9 fatores para Minas Gerais, que eu selecionei ali Minas Gerais, eu digitei ali Minas, para que a gente possa ver que são 9 fatores a partir de agora dentro de cada estado. Logo em seguida, a tela aqui de detalhe da composição, onde nós vemos os totais de todos os grupos, inclusive o total do FIC, total do fator de influência de chuva, que se utilizou da soma dos custos improdutivos dos equipamentos, mais o total da mão de obra, e dividiu pela produção da equipe para poder chegar neste valor do FIC. Esses fatores eles já são informados pelo próprio DENIT, pelo próprio banco de dados do Cicro. Eles já vêm setados ali em cada composição conforme cada uma precisa. A cada composição ela tem um tipo de natureza diferente, um tipo de disciplina diferente, de atividade diferente a ser feito. Cada uma tem o seu fator específico e isso já vem informado no banco de dados do DENIT dentro do nosso sistema. Nessa nova metodologia, também foi alterado o fator de interferência de tráfego. Nessa metodologia do fator de interferência de tráfego, agora o índice desse fator somente incidirá
sobre a parcela de rodovias pavimentadas, de vias pavimentadas, no insumo de momento de transporte. Quer dizer, vocês devem lembrar que dentro da forma de cálculo do DENIT, dentro da forma de cálculo do custo de transporte, nós temos tanto o momento de transporte, que é o momento que realmente nós estamos transportando, e pode ser por leito natural, por revestimento primário ou por rodovias pavimentadas, mas também nós temos ali o tempo fixo, que é o momento onde que nós consideramos a carga, a manobra e a descarga daqueles materiais. O FIT agora, ele só vai interferir, ele só vai levar em consideração a parcela de rodovia pavimentada nesse cálculo do custo de transporte. Nós vamos ter o FIT incidindo sobre o total desse cálculo do DMT vezes o custo de rodovias pavimentadas. Aqui em azul também eu destaco qual será esse cálculo que o sistema irá fazer. É bem simples. É importante frisar que essas alterações também são válidas a partir da database do mês 10 de 2025 do ciclo. Aqui nós temos a tela de composições também, a tela de detalhe das composições dentro do orçamento. E aqui eu trago, também destacado em vermelho, um insumo de transporte do aditivo plastificante com a unidade TKM de tonelada por quilômetro, e logo à direita eu trago a informação onde que nós vamos inserir o nosso FIT, onde que nós vamos visualizar esse cálculo sendo feito. Nossa próxima alteração é dentro do ajuste da rotina de cálculo inicial, a restauração dos dados do equipamento. Como vocês já devem saber, nós temos a possibilidade de trabalhar calculando as parcelas para realizar o custo horário do equipamento produtivo e improdutivo. Eu posso entrar dentro do sistema e fazer esses cálculos das parcelas. É interessante que o banco de dados do Ciclo ele já disponibiliza para a gente em todos os equipamentos essas parcelas informadas. E com isso nós podemos alterá-las, nós podemos ali fazer ajustes para chegar num cálculo mais próximo do real possível da realidade ali da empresa, da realidade dos equipamentos dessa empresa. E com isso, com essas alterações, com essa possibilidade de alteração, nós também agora temos essa possibilidade de restaurar todas essas parcelas a partir do momento que nós clicamos ali na função de cálculo inicial. Nesta imagem, eu demonstro que dentro da planilha nós temos a opção de suporte, e dentro dessa opção de suporte eu tenho ali destacado em vermelho, restaurar composições e insumos pela origem. Este botão vai restaurar todas as composições e insumos e agora dados dos equipamentos também, conforme eles vieram da sua origem. Se a gente fez alguma alteração nessas parcelas para cálculo do custo horário produtivo e improdutivo que vieram do DENIT, que vieram do novo ciclo, agora nós temos essa possibilidade de restaurá-las. Aqui neste botão, nesta opção, nós vamos fazer para todo o nosso projeto, para todo o nosso orçamento. Mas, dentro dessa próxima tela que eu trago a vocês, que é do cadastro de composições, nós temos essa possibilidade de restaurar também a origem. Aqui no rodapé da tela, clicando no botão de suporte, nós vamos ter essa opção para restaurar pela origem somente os equipamentos, somente essa composição que foi selecionada. Isso também é super importante ter esse destaque, porque às vezes nós queremos restaurar somente alguns equipamentos e com isso fica possível, fica viável realizar essa rotina de restauração de dados por composição. Exportação dos grupos de insumos. Antes desta alteração,
nós não tínhamos a possibilidade de exportar os grupos dos insumos. Agora, com essa alteração, nós vamos conseguir tanto exportar quanto importar os grupos dos insumos. E é uma alteração de imensa importância, porque agora com essa implementação, nós garantimos uma padronização e uma consistência entre os processos de importação e exportação. É uma questão que era necessária para dentro do sistema, inclusive bem interessante para o nosso dia a dia, porque agora com essa possibilidade fica muito mais fácil gerenciar todos esses grupos de insumos que nós podemos criar. Nós podemos criar grupos de insumos diversos e, com isso, ter uma flexibilidade de análise dentro do sistema. Nós podemos analisar e fazer ajustes de preços, por exemplo, por grupo de insumo, analisar relatórios por grupo de insumo. São infinitas as possibilidades que nós temos dentro do sistema com essas funções de exportação e importação. Aqui eu trago a tela onde que nós conseguimos tanto importar quanto exportar os nossos grupos de insumos. Agora nós temos uma das principais alterações dessa versão também, de janeiro de 2026, que é a composição de custo de mão de obra. É uma rotina que era super aguardada também e que nós desenvolvemos ela dentro do sistema. Com essa rotina, nós vamos ter inúmeros ganhos no nosso dia a dia. Nós vamos ter maior controle, maior padronização e confiabilidade no custo da mão de obra, porque nós vamos ter parcelas fixas e bem distribuídas por grupos para que nós consigamos ali gerar um custo final daquela mão de obra de acordo com parcelas padrões, com parcelas que se aplicam a toda a mão de obra. E isso é de imensa importância dentro do nosso orçamento, a gente conseguir ter controle, ter padronização dos nossos custos. E aqui eu elenco para vocês mais algumas opções, mais alguns benefícios, melhor dizendo, que nós vamos ter com essa nova rotina de composição de custo de mão de obra. Nós vamos ter aí uma interface simples e organizada, a redução de erros com lançamentos manuais, maior transparência nos resultados e apoio aos processos do orçamento e tomada de decisão no dia a dia. Aqui eu trago essa primeira tela de custo de mão de obra, né, da composição de custo de mão de obra, que é a tela onde que nós cadastramos os grupos dessa composição. Aqui eu trago alguns exemplos de grupos criados, como encargos sociais, encargos trabalhistas, verbas rescisórias, encargos complementares e encargos adicionais. Nós temos aqui também a tela onde que nós cadastramos as parcelas dentro desses grupos. Vocês podem ver que eu tenho já ali elencado o meu grupo A, o meu grupo B, com várias parcelas e vários percentuais informados em cada uma, como exemplo aqui para vocês. E a partir dessas informações, dentro do cadastro do insumo no rodapé, nós vamos ter a opção de suporte, composição de custo. Quando o insumo for de mão de obra, vai ali se aparecer essa opção para que a gente possa acessá-la e aqui visualizar esses totais, esses valores gerados com essas parcelas. Eu tenho ali um total de 17,54 só com esses impostos e esses encargos sociais. Eu tenho 13,64, encargos trabalhistas 3,90, verbas rescisórias ali eu já não tenho um valor. Então, com isso, eu consigo ter esses meus totais sendo gerados e ficando ali bem explícitos para a gente quais são os nossos valores, quais são os valores de encargos e dessas parcelas que, ao todo, com essa soma, chegam ali no meu custo dessa mão de obra. Com essa composição montada, nós temos todas essas parcelas padrões e elas não vão ser somente para essa mão de obra em específica. Como falei,
ela vai ser ali um parâmetro para que a gente chegue num custo final da minha mão de obra e chegue com embasamento, com informações reais desses percentuais em cima do valor gerado da minha mão de obra.